Existe algo dentro de você que sabe. Sabe antes da lógica organizar argumentos. Sabe antes do coração entender o que está sentindo. Sabe antes mesmo que os fatos se revelem por completo. É uma sabedoria silenciosa, profunda, íntima. Uma presença que não grita, mas insiste, que não força, mas aponta, que não invade, mas sussurra. E talvez uma das maiores dores do ser humano seja exatamente esta: ter aprendido a duvidar daquilo que há de mais sagrado dentro de si. Porque muitas vezes a vida já havia mostrado, o corpo já havia sentido, a intuição já havia tocado, o silêncio já havia revelado. Mas ainda assim, a pessoa escolheu ignorar. Ignorou o desconforto que surgia sempre que entrava em certos lugares. Ignorou a inquietação que aparecia diante de certas relações. Ignorou aquela serenidade inexplicável que vinha quando uma decisão finalmente se aproximava da verdade. Ignorou os pressentimentos, os incômodos sutis, as vontades que não faziam sentido para a mente, mas faziam inteiro sentido para algo mais profundo. Ignorou até mesmo os afastamentos que, no começo, pareceram perda, mas depois se revelaram proteção. Porque escutar a própria verdade exige coragem. E muita gente foi ensinada a desacreditar de si, a confiar mais no barulho externo do que na própria percepção interna, a pedir confirmação para tudo, a buscar sinais infinitos, a esperar que o mundo diga com clareza aquilo que o espírito já percebeu em silêncio. Mas há um ponto em que continuar duvidando do que é seu deixa de ser prudência e passa a ser afastamento de si mesmo. A mente pergunta: será? O ego diz: talvez seja só impressão. O medo diz: melhor não arriscar. A insegurança diz: e se eu estiver errado? A carência diz: fica mais um pouco, espera mais um pouco, insiste mais um pouco. E assim, a pessoa permanece em lugares que a alma já havia deixado há muito tempo. E então o peso aumenta, porque toda vez que você se afasta daquilo que em você sabe, alguma parte sua adoece em silêncio. A energia enfraquece, a clareza diminui, a paz recua. E a vida começa a ficar difícil, não apenas pelo que está acontecendo, mas porque você entrou em contradição com a sua própria direção interna. É por isso que alinhar-se ao Ori é um dos atos mais sagrados da vida. É um gesto de respeito profundo pelo próprio destino. É reconhecer que existe uma inteligência espiritual em você que não depende da aprovação dos outros para existir. Que existe uma direção interior que nem sempre será confortável, mas quase sempre será verdadeira. Que existe dentro de você uma consciência que sabe quando algo é caminho e quando algo é desvio. E essa consciência fala. Ela fala quando o corpo contrai diante do que parece bonito demais, mas não é limpo. Ela fala quando o coração se aquieta perto do que é verdadeiro. Ela fala quando a inquietação não passa, mesmo que você tente racionalizar. Ela fala quando algo dentro de você repete em silêncio que aquilo já não cabe mais. Ela fala quando uma vontade nova nasce sem explicação lógica, mas vem acompanhada de uma paz que a mente ainda não sabe explicar. Só que essa voz não costuma disputar espaço com o ruído do mundo. Ela não implora, ela não faz espetáculo. Ela permanece ali, firme, paciente, esperando que você amadureça o suficiente para voltar a escutá-la. E talvez por isso tanta gente só compreenda sua própria direção depois de muito se perder. Depois de insistir onde não havia mais vida. Depois de permanecer onde já não havia verdade. Depois de ignorar avisos internos por medo de decepcionar, de romper, de mudar ou de enfrentar a realidade. Até que um dia a pessoa olha para trás e percebe: todas as vezes em que se desviou, no fundo, já sabia. Todas as vezes em que se feriu além do necessário,
Algo dentro dela já havia avisado. Todas as vezes em que escolheu o peso, a inquietação, a confusão, já existia uma parte sua tentando mostrar outro caminho. E essa percepção muda tudo, porque alinhar-se ao Ori é voltar a confiar no que é seu. É poder dizer com maturidade: meu corpo sabe, minha intuição sabe, meu espírito sabe, meu caminho sabe. Não se trata de agir por impulso, não se trata de transformar qualquer emoção em verdade absoluta. Trata-se de cultivar presença suficiente para distinguir medo de intuição, carência de direção, ansiedade de clareza. E isso exige escuta. Exige silêncio, exige honestidade interna, exige menos correria, menos distração, menos dependência da validação alheia. Quem se alinha ao próprio Ori começa a perceber a vida com outros olhos. O que era dúvida começa a ganhar contorno. O que era peso começa a perder força. O que era confusão começa a se reorganizar. E o que antes parecia impossível de entender passa a revelar sentido. Não porque tudo se resolve de uma vez, mas porque quando você volta para sua direção interior, o caminho deixa de ser uma luta contra si mesmo. A maior desordem da vida não é não saber tudo, é não escutar aquilo que já foi revelado dentro. Por isso, alinhar-se ao Ori é mais do que buscar resposta, é voltar para casa. É honrar a sabedoria que já habita em você. É parar de se abandonar para agradar o medo, o apego, a dúvida ou a expectativa dos outros. É reconhecer que nada fora de você terá mais força do que aquilo que a sua consciência profunda já compreendeu. E talvez a pergunta mais importante deste dia seja esta: o que a sua verdade interna já tentou lhe mostrar muitas vezes, mas você ainda evita ouvir? Porque às vezes o destino não está distante. Ele apenas está esperando que você volte a escutar aquilo que sempre falou dentro de você. E quando essa escuta acontece, o que era ruído vira direção, o que era peso vira clareza, e o que era dúvida finalmente encontra caminho. Se essa reflexão falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal para caminhar conosco todos os dias. Escreva nos comentários o que essa mensagem despertou no seu coração. Sua palavra também cria caminho. Nos vemos no próximo dia.